E lá está, bem-vindos mais uma vez então ao webinar Voluntariado Global e sem mais demoras vamos já começar primeiro com a Marta Horta, dos Leigos para o Desenvolvimento. A Marta regressou de Angola em 2019, onde esteve 2 anos como voluntária pelos Leigos para o Desenvolvimento e colaborou com a área transversal da Economia Social da Universidade. Pensava que tinha trazido os fones, trouxe-me carregadores. Em investigação, diagnóstico e avaliação de projetos sociais e desde 2001 trabalha como gestora de projetos das missões de São Tomé e Angola dos Leigos para o Desenvolvimento. E passo então a palavra à Marta. Olá, boa tarde a todos. Vou aqui partilhar um PowerPoint, pode ser? Estão todos a ver no ecrã? Sim. Ok, só um bocadinho que eu acho que isto não está lá. Ok, então pronto. Eu estou só a ver o meu PowerPoint, portanto não estou a ver a vocês. Se alguém quiser interromper, que fale, está bem, só para eu não me perder aqui, então. Vou apresentar um bocadinho então a nossa organização. Em primeiro, falar um bocadinho sobre os Leigos para o Desenvolvimento. Depois vou falar sobre as missões que temos neste momento a decorrer e os projetos que estamos a acompanhar. E depois aqui um bocadinho sobre os voluntários e este tipo de voluntariado. Então, nós, os Leigos para o Desenvolvimento, somos uma organização não governamental para o desenvolvimento. Foi criada em 1986, ou seja, estamos há mais de 36 anos a trabalhar em prol do desenvolvimento integral e integrado, com vista à capacitação e autonomização de pessoas e comunidades. Esta atuação é feita através de voluntários missionários e qualificados que ficam no terreno por um período mínimo de 1 ano. Os nossos projetos beneficiam mais de 50 mil pessoas por ano e 150, mais ou menos, organizações locais. Sobre as nossas missões e os projetos que acompanhamos de momento. Neste momento temos 3 missões, uma missão em Angola, que é na Ganda, no município da Ganda. Acompanhamos também uma missão na cidade de São Tomé, em São Tomé e Príncipe, e cá em Portugal, a missão de Caparica Pragal. Pronto, aqui um facto sobre a nossa organização é que nós trabalhamos, como eu falei há pouco, para a capacitação de pessoas e de comunidades. Portanto, cada vez que iniciamos uma nova missão, nós ficamos ou acompanhamos esses projetos nesse local durante mais ou menos 10, 12 anos, porque o nosso objetivo é capacitar estas pessoas e estas comunidades e autonomizar a gestão dos projetos que temos no terreno, para depois eles sigam autónomos. Por isso, a missão da Ganda não é a nossa primeira missão em Angola, já tivemos outras missões que depois deixámos e os projetos continuaram sem a nossa presença. A mesma coisa para São Tomé e Príncipe. Portugal é que esta é a primeira, mas também já tivemos em Moçambique e em Timor também. Em várias missões, tanto num destes países como no outro. Portanto, agora apresentando aqui um bocadinho esta missão na cidade de São Tomé. Esta missão está focada num dos bairros periféricos da cidade, o bairro da Boa Morte, onde estamos desde 2012. Marta, desculpa interromper-te, não estamos a ver em modo de apresentação e os slides não estão a passar. Ok, agora estão a ver em modo de apresentação agora? Não, continuamos a não ver em modo de apresentação, mas já estamos no slide relativo ao que estavas a falar. Estão no slide sobre a missão de São Tomé? Certo. Com coisas escritas, certo? Sim, sim. Ou com imagem? Com coisas escritas. Ok. Pronto, então acho que era este o objetivo, era que estivessem neste slide. Mas pronto, eu estava a explicar que nós estamos desde 2012 no bairro da Boa Morte a desenvolver este programa de desenvolvimento local
através de atividades de dinamização comunitária, de formação profissional e empreendedorismo. Também já fizemos o apoio à escola básica, mas mais recentemente temos tido aqui um enfoque especial a nível das economias criativas e procurar capitalizar a riqueza cultural do território. Pronto, como eu falei há pouco, nós ficamos mais ou menos de 10 a 12 anos nestes locais, por norma, não é? Já aconteceu ficarmos mais tempo. E por isso o próximo ano de 2023, vai ser o último ano que vamos estar aqui no bairro da Boa Morte, exatamente por causa disso, das etapas de autonomização que os nossos projetos vão ter. Em 2021, esta intervenção no bairro da Boa Morte beneficiou de forma indireta a totalidade dos seus habitantes. Quando eu explicar os projetos já se vai perceber porquê, e mais de 1.500 pessoas de fora do bairro, incluindo turistas, que estiveram lá para assistir a eventos, espetáculos e de grupos locais. Na nossa missão da cidade, nós temos 3 projetos. Um deles é o Grupo Comunitário da Boa Morte. À medida que eu for apresentando as nossas diferentes missões, vão perceber que elas são muito diferentes, estão em locais muito diferentes, com culturas muito diferentes. Os projetos também têm especificidades de cada um destes locais e de cada um destes projetos, mas o grupo comunitário é um projeto que temos em todas as nossas missões. E aqui, na Boa Morte, temos o Grupo Comunitário da Boa Morte. Um grupo comunitário é basicamente um grupo, não é? que procura reunir todos os atores de um bairro, neste caso, no caso da Boa Morte. Eu peço desculpa, mas é que há pessoas com o micro ligado, eu não consigo perceber o que está a dizer. Estão-me a ouvir? Estou a ouvir bem, não estou a ouvir ninguém com micro. Sim, eu também já desliguei todos os micros. Pode ser eu, por acaso, não estava a ouvir ninguém, eu só ouvi agora quem falou, não estava a ouvir ninguém. Se posso prosseguir? Sim, penso que sim. Anabela, já está tudo bem ou ainda não? Pode ser do seu computador. Mas pronto, vamos ver. Ok. Pronto, um grupo comunitário, eu estava a dizer que reúne as forças vivas, neste caso, do bairro, da Boa Morte, ou seja, tentamos que, à volta da mesma mesa, apesar de não ter obrigatoriamente que ser uma mesa, estejam reunidos representantes das entidades todas pertencentes, de todas as entidades presentes nesse bairro, não é? Estamos aqui a falar de representantes de todas as igrejas, de grupos culturais, de todas as escolas, de todos os postos de saúde e também de alguns grupos informais, sejam grupos de teatro, sejam grupos culturais, e à volta desta mesma mesa, ou todos reunidos, procuram partilhar experiências, partilhar recursos e também procuram fazer um diagnóstico mais profundo a nível de cada bairro, procurar priorizar os problemas e depois juntar-se para os resolver. Isto pode ser desde a organização de campanhas de limpeza, de angariação de fundos para uma causa específica, sensibilizações, no caso, na altura do Covid, houve várias sensibilizações na área da saúde, ou em outras áreas também. Portanto, basicamente, as pessoas apresentam os problemas e depois, tentando partilhar recursos, as entidades mobilizam-se para os resolver. O grupo comunitário tem também uma equipa de secretários que prepara tudo para haver as reuniões, para haver esta mobilização, o contacto com as entidades todas. E foi do grupo comunitário da Boa Morte que nasceu outro dos nossos projetos, outro projeto que estamos neste momento a acompanhar, que é o projeto Luxanon Limpo, que em português significa bairro limpo. É um projeto que assenta num modelo comunitário de recolha de resíduos sólidos urbanos e que procura ter um bairro mais limpo, mais saudável e retirar o lixo que é espalhado pelo bairro. Portanto, isto vem no seguimento do grupo comunitário aparecer no grupo comunitário constantemente o problema do saneamento básico e do lixo espalhado pelo bairro, da concentração do lixo em vários locais,
E por isso o grupo comunitário criou uma comissão, que é a Comissão do Bairro Limpo, e que depois foi acompanhada pelo nosso voluntário e deu origem a este projeto, o projeto Luxano Limpo. Através de um crowdfunding conseguimos adquirir uma motocarrinha que 3 vezes por semana dá uma volta ao bairro, faz uma recolha porta a porta, portanto recolhe o lixo das famílias aderentes a este modelo e depois o deposita fora do bairro, num local mais apropriado para isso. E pronto, estas famílias contribuem com um valor simbólico que permite manter o equipamento, portanto a motocarrinha. Além disto, este projeto tem também pequenos caixotes, que estavam aqui, pequenos caixotes feitos eles também de resíduos, de restos de lixo, de outras, de pneus e de bocados de madeira, que estão também espalhados pelo bairro, isto mais para pequenos lixos, não tanto para o lixo doméstico. Além disto, também foi feita uma formação em compostagem doméstica, e criados 2 compostores comunitários, porque a maior parte do lixo das casas destas famílias acaba por ser orgânico e por isso dá para fazer a compostagem, e muitas destas pessoas têm também lavras ou campos onde podem utilizar depois o composto para os cultivar melhor. Depois, ainda na mesma missão, temos também o Roteiro da Boa Morte, que é um projeto de turismo cultural de base comunitária e é basicamente um percurso pelo bairro da Boa Morte, uma visita encenada, onde se vai mostrando a cultura são-tomense através de obras de arte pública e de artes performativas também, como é o caso do Chilali, que é um teatro e música muito típico santomense, e ele é falado ao longo desta visita, e também são visitadas então estas obras de arte pública, também feitas por vários artistas. Depois no final há também uma banca onde os artesãos locais mostram os seus projetos, e tudo isto acaba por ajudar a desenvolver estes pequenos negócios do bairro da Boa Morte, assim como a potenciar e a promover a cultura santomense e o desenvolvimento de uma comunidade através da sua cultura. O Roteiro da Boa Morte está muito ligado ao grupo comunitário da Boa Morte também, tanto que uma porcentagem das suas receitas vai para o grupo comunitário da Boa Morte resolver os seus problemas. Depois estamos também na Ganda. Ganda é um município do interior. Agora sim, alguém deve estar com o microfone ligado, que eu ouvi algum barulho. A missão da Ganda, a Ganda é um município do interior de Angola, pertencente à província de Benguela, onde estamos desde setembro de 2019, mais precisamente na povoação do Alto da Catumbela, que é uma povoação que pertence ao município da Ganda, é composta por 20 bairros, 20 pequenos bairros, e pronto, tem aqui mais de 10.500 pessoas. Marta, os teus slides não estão a passar, tá? Continua no slide do grupo da Boa Morte. Continua no grupo comunitário da Boa Morte? Ah, ok. Então mostrei uma data de fotografias que ninguém viu. E o que estão a ver agora? Missão Ganda. E se eu puser em modo de apresentação também vêm, certo? Não, nós não vemos em modo de apresentação, só vemos o PowerPoint em si. Mas não estamos a ver a mudança de dispositivo, está sempre na mesma. Então, Agora está na missão de Angola. Mas há bocado quando experimentámos, não experimentámos Mudar. E se eu fizer assim? E agora? Perfeito. Melhorou? Sim. Tá, ok. Então, passou, certo? Certo. Ok, está lá. Pronto, então esta missão da Ganda teve início durante o ano de 2019.
e foi feita, foi iniciada durante o ano de 2019 já uma mobilização desta comunidade, mas só a partir de setembro de 2019 é que ficámos lá mais permanentemente, e assim houve a constituição do grupo comunitário, já vou falar um bocadinho sobre ele, mas pronto, depois fruto aqui da pandemia nós estivemos ausentes do terreno desde 2020 até ao final de 2021 e por isso é uma missão que ainda está a dar os primeiros passos, apesar de já lá estarmos desde 2019. Mas mesmo assim já temos o grupo comunitário do Alto Catubela formado, que pertencem a este grupo mais de 25 entidades e grupos informais, que juntos, tal como os outros grupos comunitários, procuram encontrar soluções para os problemas do território. Eles agora, neste momento, estão muito focados no problema também do lixo de saneamento, mas também das dificuldades de acesso à água e da água limpa. Pronto, é um grupo que reúne regularmente e vai fazendo algumas sensibilizações também. Depois temos o Espaço Jovem. O Espaço Jovem é um grupo de jovens como diz o nome, não é? Que se junta e que procura, portanto, o objetivo aqui é, esta comunidade é muito rural, não é? E o objetivo é que os jovens não tenham que sair deste local, do Alto Catumbela, para procurar um emprego ou para procurar a oferta formativa. Portanto, o objetivo aqui é aumentar a oferta formativa e recreativa para estes jovens. Portanto, eles próprios também já estão juntos e vão se mobilizando para procurar estabelecer algumas parcerias para promover a inserção destes jovens na vida ativa. Quanto à parte mais recreativa, este Espaço Jovem também já criou um grupo de teatro e tem sido muito bom ver o entusiasmo e a forma como estes jovens também vão aumentando as suas capacidades e as suas competências comportamentais também, e de responsabilidade, por estarem a preparar. Eles agora estão a trabalhar em contacto com o grupo comunitário do Alto Catumbela, estão a preparar uma peça de teatro para fazer parte de uma sensibilização. Portanto, acabam por funcionar todos estes projetos à volta também do grupo comunitário do Alto Catumbela. Depois estamos a realizar também uma recolha etnográfica, uma identificação de histórias de vida inspiradoras, porque o Alto Catumbela é uma povoação com muita história, e o objetivo é também fazer uma formação, através de uma parceria, uma formação de fotografia a estes jovens e eles próprios também tirarem algumas fotografias e fazerem um documentário, uma exposição fotográfica, em que os protagonistas são os próprios moradores do Alto Catumbela. E pronto, e daqui nascerá a exposição fotográfica, um documentário e um website. Depois, cá em Portugal, na missão da Caparica Pragal, esta missão teve início em 2018, foi a nossa primeira missão, assim, mais destas de voluntários estando presentes o ano todo, foi a primeira em Portugal, e foi iniciada em 2018 e a sua intervenção está estruturada na coesão social, dinamização comunitária e capacitação institucional, também com algum trabalho já feito na formação, empregabilidade e o empreendedorismo. Em 2020, também fruto da pandemia, nós criámos um plano de voluntariado de emergência e foram apoiadas 250 famílias de forma indireta e já foram beneficiadas 8.030 pessoas. Esta missão, tal como as outras, também tem um grupo comunitário, é um grupo comunitário que reúne várias organizações, entidades formais e não formais. No caso do Monte da Caparica, tem muitas organizações a trabalhar no local, não propriamente só as escolas, mas tem, por exemplo, uma Santa Casa da Misericórdia, tem outras organizações, ao contrário dos outros grupos comunitários em que nós somos a única organização a trabalhar no local. E pronto, este grupo comunitário tem estado mais focado no cuidado do espaço público e no embelezamento dos bairros do Monte da Caparica. Depois tem também um projeto que é os Diários do Cotidiano. Isto também é o resultado de uma recolha etnográfica, à semelhança daquilo que nós queremos também fazer no Alto Catumbela.
Esta exposição fotográfica resulta do envolvimento da comunidade local. Foi a própria comunidade que recolheu as histórias inspiradoras de superação e de resiliência dos moradores do Monte da Caparica, e elas estão expostas, como se pode ver nas imagens, pelo bairro, as fotografias dos protagonistas e a história dos protagonistas. Isto agora são visitas que são realizadas aos bairros do Monte da Caparica, aqui com este objetivo de promover a autoestima dos moradores e da apropriação pelo território e pelas suas histórias, e também nas próprias pessoas que visitam, ficarem a conhecer também um pouquinho mais sobre esta comunidade. Além disso, temos tentado também realizar algum trabalho com jovens, portanto, o trabalho com jovens também vai sendo construído ao longo do tempo, têm sido feitas algumas formações no âmbito da capacitação a nível da liderança, e pronto, este objetivo é também que se crie um grupo de jovens que procure e que tenha a responsabilidade também de se mobilizarem para provocar estas mudanças de comportamento, e eles próprios também procurarem refletir sobre os diversos temas da sua vida e da sua sociedade. Depois, agora falando aqui um bocadinho sobre os nossos voluntários. Normalmente eles têm entre 21 e 45 anos, são voluntários ou licenciados, ou com formação técnica ou profissional, ou com alguma experiência profissional, e têm que estar e estarão disponíveis então para estar ao serviço das comunidades locais e viver em comunidade, num espírito de partilha e simplicidade, pelo período mínimo de 1 ano. Os nossos voluntários, antes de partir, fazem uma formação que tem a duração de 1 ano, mais ou menos. Portanto, ela está a começar agora e vai até junho, e depois para aqueles que partirão há uma formação mais específica em agosto. E pronto, e partem em comunidades. As comunidades são mais ou menos a partir das 2 pessoas costumam ser até 4. Neste momento, nas nossas 3 missões, as comunidades são de 3 pessoas, e cada voluntário está encarregue ou está responsável por um projeto. Portanto, estes projetos que eu apresentei, cada um deles tem um voluntário responsável. A nossa missão, como eu fui falando há bocado, nós acabamos por ficar num local por mais de 10 anos, não é? E a certa altura, os voluntários, mesmo que troquem de ano para ano, a nossa presença, a presença dos leigos para o desenvolvimento nestes locais, nestes bairros, nestas comunidades, acaba por ser bastante marcante para as pessoas que lá vivem, porque este trabalho de proximidade isto depois deriva numa relação de muita proximidade com a comunidade local, e às vezes não é só a relação de trabalho. Estes bairros, estas comunidades passam a ser a segunda casa dos nossos voluntários, e acaba por ser, agora aqui quase em testemunho pessoal, acaba por ser muito marcante as relações que se vão criando com a comunidade local. Trouxe aqui também alguns testemunhos também de voluntários para mostrar aqui algum do impacto, porque isto vai tendo vários desafios, e um deles sendo a comunidade LD, não é? Os voluntários partirem em comunidade. Este aqui da Mariana, que foi uma voluntária nossa com 25 anos, que diz que é uma verdadeira escola de relações humanas, onde também descobrimos novas paisagens dentro de nós, questionando e escavando dentro da nossa própria história, aprendendo a ser o que somos. Vamos nos transformando, investindo o que somos e potenciando o que ainda podemos ser. Somos dor de cabeça, colo e luz umas das outras, a mão no ombro e o pontapé no rabo. Temos muita sorte, mas também a vamos construindo. Depois aqui a Sara, que foi a nossa voluntária, com 27 anos, a falar aqui mais sobre os desafios a nível do projeto e como os nossos voluntários têm que ser multitasking, não é? Ela diz: este ano tem sido transformador, tenho desenvolvido uma série de competências, neste momento em modo empreiteira, tenho passado os meus dias na obra de remodelação do espaço jovem do bairro Branco da Missão da Caparica. Portanto, aqui um bocadinho também a mostrar, ela é licenciada em Artes e Design, e o tipo de trabalho que faz não tem nada a ver, mas acaba por desenvolver uma data de capacidades, tendo em conta aquilo que vai fazendo.
Depois outra voluntária também, a Inês, com 22 anos, que fala mais sobre este trabalho em conjunto com a comunidade e diz que pessoas como o Bebucho fazem-nos acreditar no desenvolvimento, fazem-nos confiar que aquilo que aqui vamos semeando vai sendo colhido e pode ser semeado mais tarde por quem colheu. Aqui dando também esta parte de depois o trabalho continuar mesmo após a nossa saída. E pronto, obrigada. Espero estendi-me se calhar um bocadinho o tempo, mas sei que depois vamos ter um tempo para perguntas e discussão, por isso. Obrigada, Marta, e estes testemunhos no final foram muito enriquecedores também para o resto da apresentação. Depois não sei se será possível, mas vou-vos pedir, aliás, às 3, para disponibilizarem as apresentações, para, se possível, enviarmos aos participantes que estiveram connosco hoje no webinar. Vamos agora passar à Charlotte, que a Charlotte representa a UOF, não sei se estou a pronunciar bem, Oportunidades Mundiais em Quintas Biológicas. A UOF coloca em contacto as quintas que precisam de ajuda com os voluntários interessados em ajudar com tarefas ligadas à agricultura biológica. E não vos digo muito mais, porque vamos passar a palavra à pessoa que realmente percebe e nos vai explicar mais. Charlotte. Obrigada. Então, vou já partilhar a minha apresentação. Aqui. Conseguem ver? Acho que sim, não? Sim. Bom. Então, eu sou a Charlotte, trabalho para a UF Portugal há 8 anos e agora como coordenadora há 4 anos. Como podem ouvir, sou francesa, estou cá assim há uns um bocadinho mais de 10 anos, mas ainda há um sotaquinho que fica. A UF, eu represento a UF Portugal, que é a associação que está em Portugal, está localizada em Portugal, mas a UF existe no mundo inteiro. E é uma associação sem fins lucrativos. Funciona. Aqui. A UF é Worldwide Opportunities on Organic Farm. Existe há mais de 50 anos, 51 anos. Começou na Inglaterra, em Londres, com uma senhora que estava farta da cidade e queria queria ajudar no campo e juntou assim uns amigos e cada fim de semana iam para os subúrbios de Londres para ajudar numas quintas e ficou e desenvolveu-se muito. Então nós pomos em contato quintas biológicas com voluntários que estão motivados para ajudar e aprender sobre agricultura. Normalmente os voluntários ajudam entre 4 e 5 horas por dia e recebem alojamento e comida. Não há períodos, nós não enviamos os voluntários, são os voluntários quem se inscrevem, pronto, vamos ver isso mais tarde. Os voluntários se inscrevem e escolham a quinta onde querem ir e por quanto tempo querem ir. São mesmo eles que decidem o que querem fazer, onde querem ir. A UF é uma experiência cultural e educacional. Cultural porque as pessoas, os voluntários, chamamos de woofer, os woofer vivem e partilham a vida diária de uma família. Então, mesmo dentro da família, vivem com a família, comem com a família, trabalham com a família. E educacional, porque também tem este aspecto que nós promovemos muito, que é de aprender ao mesmo tempo que estamos a ajudar. Falamos um bocadinho de educação informal, são umas férias ativas, ou uma universidade no terreno, aprende-se sobre a agricultura biológica, sobre construções sustentáveis, ajudando mesmo com as mãos na terra. E é mesmo, pronto, uma partilha em todos os sentidos, partilha da vida de uma quinta, partilha das tarefas, partilha das dormidas, e dos dois lados também. Os voluntários partilham das suas mãos, e hosts, as quintas, partilham da sua vida e dos seus conhecimentos.
A UF é mesmo especializada em agricultura biológica e, o sentido mais largo, construções ecológicas ou construções sustentáveis. São as tarefas que vão desenvolver os voluntários quando eu vou fazer woofing. Quem são os voluntários? Quem são os woofers? Nós aceitamos todo mundo, desde os 18 anos até os 99, desde que as pessoas estão aptas fisicamente para ajudar nas atividades do campo, estão capazes de cavar, mondar, é isso os requisitos e motivados, claro, para ajudar e aprender. Todas as nacionalidades são bem-vindas, existe no mundo inteiro, como vamos ver, existe portugueses que vão fazendo woofing para fora e pessoas de fora que vêm fazer woofing em Portugal. E também há portugueses que fazem voluntariado em Portugal. E vai crescendo nestes dias. Não é preciso experiência, não é preciso experiência no mundo da agricultura ou da agricultura biológica para vir fazer o woofing. Desde que as pessoas estão motivadas para ajudar e aprender, são mais que bem-vindas. E também não é preciso falar a língua do país, não é preciso falar das línguas. Acho que as pessoas sempre se entendem através das mãos, através dos olhares, e pronto, sempre é bom aprender assim um mínimo de palavras no país onde vamos, mas entre o inglês e estas palavrinhas acho que as pessoas sempre se derrascam. Os princípios da UF, pronto, a UF está baseado assim em 3 assim princípios, valores assim fundamentais, que é a confiança. A confiança é o princípio da UF, porque as pessoas, os woofers têm que confiar imenso, diria, porque vão mesmo dentro de uma casa, vão viver por algum tempo num outro país, na casa de alguém que não conhecem previamente, mesmo que se trocam mensagem, é assim, mesmo um ato de confiança. E também é a mesma mesmo valor para o host, que é confiar, porque também não conhecem as pessoas que vão acolher em casa. Tem que confiar, pronto, que seja uma pessoa boa, que queira ajudar. E isso é um grande ato de confiança. Também está baseado na generosidade do woofer que dá do seu tempo para ajudar, e da quinta também, que vai partilhar o seu conhecimento, que vai partilhar a sua casa, que vai partilhar o seu jantar com a pessoa voluntária. E da tolerância porque muito pronto, o voluntário vai ir para fora do seu país, fora da zona de conforto, numa casa que certamente vai ser diferente da sua, pode ir dormir numa caravana, pode dormir numa yurt, assim, num ambiente muito diferente do que estamos acostumados, e é preciso abertura e tolerância. E a mesma coisa por parte da quinta, que vai receber pessoas que muitas vezes que são fora de pronto, não é a mesma cultura e também não é a mesma cultura, não sei se é ambiental, mas são pessoas muitas vezes que vêm da cidade, que vão para o campo e claro, às vezes não é a mesma cultura. O UF no mundo, o woofing existe assim em mais de 130 países, existe quase no mundo inteiro, são muitos países, mas 130 países. Temos mais ou menos assim 2.000 hosts. Hosts são as pessoas, são as quintas, são as pessoas que recebem os voluntários. São 2.000 hosts, então 2.000 oportunidades de voluntariado no mundo inteiro. E mais ou menos, também é difícil ter um número certo, mas são mais ou menos 100.000 woofers pelo mundo inscritos. A UF funciona ao nível nacional, mesmo, pronto, ao nível internacional temos os mesmos princípios e valores e funcionamos mais ou menos da mesma maneira, mas é importante para a UF funcionar ao nível local, ao nível nacional. Significa que
quando um woofer se inscreve, vai inscrever-se para um país. Tem que registrar-se no país onde quer fazer o woofing. Nós, do nosso lado, permite-nos dar um serviço de melhor qualidade, de estar mais perto dos nossos membros, de conhecer as quintas, por exemplo, conhecer as leis do país, e pronto, isso é importante para nós. No mapa, isso é um mapa que podem encontrar no site, no website da federação do woof.net, onde podem ver todos os países onde existe ao menos um host. Pronto, nas Américas, quase nos países todos, na Europa, na Ásia, em África, fazer woofing. São muitas oportunidades. Depois, na prática, como que funciona? Os woofers, pronto, as pessoas estão interessadas, têm assim, algum interesse em viajar, em partilhar, em ajudar. O primeiro passo é escolher o país onde querem fazer o woofing, o país dos seus sonhos. Depois é inscrever-se no website. Cada país, cada organização vai ter um website diferente, pronto, que é o mesmo, que é a mesma imagem, mas pronto, é inscrever-se no país onde querem fazer woofing. Paga-se uma cota de inscrição, que varia de país em país, pois não temos todos os mesmos rendimentos, por isso difere de país em país. Só para dar um exemplo, em Portugal é 20 euros para uma inscrição de uma pessoa, para uma pessoa só, e são 30 euros para duas pessoas, para um casal ou amigos que querem viajar juntos, que querem fazer woofing juntos, pagar-se 30 euros, pronto. Há países mais baratos, há países mais caros, mas só para vos dar uma ideia mais ou menos da cota da associação. E depois de preencher o seu perfil, pois recomendo sempre a fazer uma descrição de quem és, do seu passado, o que está a fazer atualmente, o que gosta, quais são as suas expectativas, o que gostaria de aprender, descobrir, pronto, falar um bocadinho tudo isso. E depois é explorar a lista das quintas, de hosts. Uma vez que selecionam o país, por exemplo, se falamos, por exemplo, os Estados Unidos, pronto, escolher uma região, porque é um país muito grande, e depois nesta região ver que tipo, por exemplo, de alojamento está à procura, que tipo de host está à procura, pode ser numa família, pode ser numa comunidade assim maior, com pessoas, muitas pessoas que vivem juntos, pode ser para uma empresa, são muitas as figuras diferentes. Também pode fazer a seleção das quintas em função do que quer aprender, se quer aprender sobre permacultura, se quer aprender sobre construção em adobe, por exemplo, se quer ajudar com animais, se quiser aprender a fazer pão ou queijo, pronto, há todas essas opções e assim vai selecionando as quintas e depois entra diretamente em contato com essas quintas, enviar mensagem, falar da sua disponibilidade. Pode ser, normalmente recomendo sempre assim, uma estadia mínima de 15 dias. É o tempo para descobrir a quinta, aprender um bocadinho sobre as tarefas que vai ir realizando e também para criar um laço com as pessoas com quem vai viver. Acho que é importante ficar um mínimo de 15 dias. E depois pode ser um mês, pode ser 2 meses, pode ser um ano. Pronto, também sempre aconselho, se quiser ir mais de 2 semanas ou a partir de um mês, talvez combinar um período de experiência, vamos dizer, de 2 semanas ou 10 dias, ver se está a funcionar bem e depois pronto, seguimos, mas é verdade que é um bocadinho assustador às vezes dizer, olha, vou ficar 3 meses nessa quinta sem conhecer as pessoas, por isso tenho sempre assim, fazer tentativas e se não funcionar, procurar outra quinta, se não funcionar, pronto. Se não é o sítio dos seus sonhos, procura outra quinta. Pronto, é contactar as quintas, então, e depois o último passo é organizar a viagem, comprar os voos para ir para o país em questão,
As viagens interior também, que nós não organizamos toda esta parte, é mesmo o voluntário que se organiza. Ver se é preciso algum tipo de visa. E o seguro também é importante. Pronto, nós, por exemplo, Portugal fornece um seguro de acidentes pessoais para os buffers que se inscrevem em Portugal, mas nem todos conseguem fazer, por isso é importante ter um seguro de saúde, responsabilidade civil e eventualmente de viagem antes de ir para o país. Por isso os custos são os custos de inscrição, como falamos, por exemplo, 20 euros em Portugal, custo de viagem para o país e as viagens depois de interior ao país. Depois, lá na quinta, supostamente já não tem custos, desde que, a alimentação e as dormidas são sempre fornecidas. Toda a dormida e todas as refeições são fornecidas. Depois, só para vos dar assim um bocadinho uma ideia de, como vimos, são 12.000 quintas onde podem ir fazer o fim, mas só para dar assim uma pequena ideia do que podem encontrar. Por exemplo, na esquerda temos a Tutulapan Farm, que é uma quinta onde fazem queijo no México. Aqui estamos vendo assim uma quinta de plantas medicinais na Grécia. Também podem se ajudar em uma quinta na Dinamarca, onde também fazem mercados. É, assim, no Giro também. Há muitas quintas que têm animais, não é? Aqui embaixo à esquerda estamos a ver assim uma quinta nos Estados Unidos. E aqui embaixo, acho que se não me engano é milho, no Botsuana. Pronto, só para dar assim ilustrar um bocadinho, mas o que é que se pode encontrar no mundo, que tipo de quinta que há. A Confederação estava a falar um bocadinho, pediu não sei se um bocadinho para falar dos impactos. Do impacto, por exemplo, para a quinta. Concretamente, a quinta recebe assim uma grande ajuda, não é? Uma grande ajuda ter uma pessoa que ajuda 4 ou 5 horas por dia a seu lado, que vai mudar, que vai cavar, que vai ajudar a montar um galinheiro, por exemplo, é uma grande ajuda. É uma grande companhia também, e sempre é fácil levantar-se todos os dias para ir ao campo, por isso é sempre bom, é sempre bem-vindo ter assim companhia. Ideias também, porque mesmo que as pessoas os voluntários que não têm formação ou experiência em agricultura, há sempre uma troca de ideias. Se formos 2, é sempre mais ricos do que se formos um só. A partilha em geral, a partilha de ideias, mas a partilha do cotidiano é sempre agradável, e também a partilha de conhecimento, como eu estava a falar. E também é uma grande bufada de ar fresco para as quintas ter pessoas que vêm de fora, estão assim concentrados e têm que trabalhar todos os dias no campo, e é mesmo uma bufada de ar fresco. É um bocadinho o mundo que vem até eles, não é? Não são eles que viajam e que vão ajudar, mas é o mundo que vem ajudar eles, e está mesmo bem. A nível da comunidade, o grande impacto da UF a nível da comunidade para nós é o desenvolvimento da agricultura biológica, é ajudar a que a agricultura biológica se desenvolva, que acreditamos que é muito importante. E a partilha é o voluntariado assim em geral, e a ajuda mutual, a divulgação do conhecimento, e acho que também estamos a contribuir para a felicidade global, que é muito importante. E depois para o voluntário, acho que são conhecimentos, como eu estava a dizer, que a UF é mesmo uma universidade no terreno. Quem quer assim não tem que ir com o objetivo de aprender, mas há muitas pessoas que, para um dia ter uma quinta, passam para o UFIM, para adquirir voluntariado, para adquirir conhecimentos em agricultura, ou sobre, sim, que estava a dizer, pão, queijo, animais. É mesmo uma boa escola.
Depois, pronto, sabe sempre bem estar fora, é uma abertura, uma tolerância que estamos a falar muito grande, de viver para fora e de viver nas casas das pessoas, e é uma grande felicidade de, assim, de partilhar, de ajudar, e acho que também o voluntário recebe tanto como tá a dar, se não for mais. É uma grande experiência. E também para falar um bocadinho dos desafios e das vitórias da UF, pronto, como eu estava a falar dos princípios da UF, o maior desafio, não são os maiores desafios, acho que é o maior desafio é a confiança. Nem sempre é fácil e entende-se muito bem sim, do medo é uma palavra grande, mas sim, do desconfiar, não é? De dizer, mas é seguro ir neste país e ir viver na casa desta pessoa, mas é seguro, tenho sempre às quintas ao telefone, quando se inscrevem, mas é seguro, recebem pessoas em casa são experiências muito bonitas. São as pessoas, pronto, porque estamos a falar de pessoas que, sim, que acreditam, não é? Que querem partilhar, que querem receber e corre bem. Por isso, pronto, faz parte dos maiores desafios, mas também faz parte da maior vitórias. Estamos a ver que as pessoas confiam e faz mesmo parte das nossas vitórias. Vemos que os números crescem, temos retornos muito bonitos também, não partilho aqui como a Marta fez há bocado, mas temos testemunhos muito bonitos de voluntários como das quintas também. Também vitórias são quando os woofers tornam-se hosts e que passam a receber voluntários na casa deles. Foram voluntários e depois passam a receber voluntários como quintas. Tivemos casamentos, bebê woof, encontros e são vitórias. E pronto, como dizia também, uma grande vitória é o desenvolvimento da agricultura biológica. É isso, por isso vos convido assim a experimentar, a explorar o mundo do woofing e a fazer woofing, nem que seja em Portugal, no nosso vizinho também promovemos o que chamamos o local woofing, que é ir fazer assim, woofing em casa do seu vizinho, mas também se querem visitar o mundo de maneira ativa, participando, descobrindo a cultura local, é mesmo uma boa maneira de o fazer. Obrigada a todos. Deixo aqui também o website da Federação, onde vão encontrar este mapa e depois clicando no mapa vão ser redirecionados para o website de cada país. Por isso é importante este website. Obrigada. Obrigada, Charlotte. Foi muito, para mim, que não conhecia muito, pelo menos foi muito eye-opening. E espero que para as outras pessoas também. Obrigada também por teres abordado o impacto, que é uma parte fundamental. Pronto, e agora passamos à última convidada de hoje, a Catarina António, da FEC, Fundação Fé e Cooperação. A Catarina é licenciada em Educação Social, gestora de projetos de educação para o desenvolvimento e advocacia social na FEC, desde 2015, onde é também responsável pela rede de voluntariado missionário. Também tem experiência internacional de voluntariado em Moçambique, Timor-Leste e Brasil. Por isso, passo então a palavra à Catarina. Olá, boa tarde a todos e a todas. Começar já por pedir desculpa se verem algum barulho fundo, é que os meus vizinhos estão a fazer obras e, portanto, é possível que ouçam. E partilhar aqui convosco a minha apresentação. E pedir à semelhança do que a Marta também pediu, caso haja aqui algum problema, que me interrompam oralmente, porque eu deixo de vos ver agora, está bem? Então, eu sou
Sou a Catarina, sou colaboradora da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, e antes de vos falar propriamente da plataforma de voluntariado missionário, apresentar-vos um pouco quem é que nós somos. Nós somos uma ONGD, somos uma ONGD que foi criada em 1990, portanto já somos adultos, já temos mais de 32 anos e fomos criados pela Igreja Católica. Somos uma ONGD católica que trabalhamos em duas grandes áreas, em educação para o desenvolvimento e advocacia social e em cooperação para o desenvolvimento. E temos como missão promover o desenvolvimento humano integral, sempre tendo a visão de se construir uma sociedade que as pessoas vivam efetivamente com dignidade e com justiça. É para isto que trabalhamos no nosso dia-a-dia em todos os nossos projetos. Somos guiados por valores e princípios, eu não vou estar a dizer-vos todos, vou apenas dizer-vos estes dois que me trazem aqui hoje também, não é? Que é a global e a justiça social, que são dois valores também que, aliás, todos os valores da FEC se podem associar ao trabalho dos voluntários, mas são os que nós associamos mais com voluntário. Trabalhamos por estratégicos, a educação, conhecimento e competências, boa governação e advocacia e cidadania global e direitos humanos. Dentro da cidadania global e dos direitos humanos temos o que eu não coloquei aqui, mas temos uma área específica a que chamamos o voluntariado para a transformação social, em que entra a plataforma Rede de Voluntariado Missionário. Estamos presentes em Portugal, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, e certamente que errei aqui na ordem das bandeiras onde falei, mas os 4 países que estamos são estes. E nós nascemos em 1990, nós tivemos um fundador, que era o Padre Caxé, e que nós nascemos para dar exatamente resposta a esta questão do juntar voluntários com organizações. Ou seja, nós fomos criados exatamente para isto, para sermos ponte. Depois, à medida que os anos passaram, a nossa área de intervenção foi alargando, fomos para a cooperação, depois para a educação para o desenvolvimento, mas esta foi a nossa missão principal. A FEC, mais importa referir, não envia voluntários. A FEC não tem voluntários no terreno, não envia voluntários, temos pontualmente o apoio de alguns voluntários, por exemplo, agora tem a nossa campanha de Natal dos presentes solidários e temos 2, 3 voluntários a apoiar dos postais. Temos também outros voluntários que apoiam pontualmente, por exemplo, se eu for fazer uma atividade a uma escola sobre algum do trabalho que desenvolvo, às vezes conseguimos envolver alguns voluntários, mas nós, enquanto organização, não podemos dizer que temos 100, 200, 300 voluntários, não temos voluntários na nossa missão. O que temos é esta rede de voluntariado missionário. E quando nós pensamos como é que poderíamos definir esta rede, vou-vos explicar a seguir como é que é composta e em que é que consiste, nós lembramos sempre desta expressão de Madre Teresa de Calcutá, não é? Não estamos no mundo apenas para existir, não estamos só de passagem, a cada um de nós foi dada a capacidade de fazer algo mais. E é isso que também ouvimos nas palavras da Marta e nas palavras da Charlotte, que o voluntário faz. O voluntário não está só de passagem no mundo, o voluntário tem esta capacidade de fazer algo maravilhoso, a contribuir para o desenvolvimento humano integral. Esta rede de voluntariado, eu às vezes vou dizer rede, às vezes vou dizer plataforma, não me leia mal que isto é um defeito, uso umas outras vezes outra, mas a expressão correta é rede de voluntariado missionário. Tem 61 organizações, desde norte a sul do país, que podem ser grupos universitários, podem ser movimentos ligados a congregações, podem ser ligados a universidades. Diria que 80% dos nossos membros são ligados a congregações religiosas católicas, mas também já temos estes grupos das universidades, como por exemplo o Gás Nova, o Gás África, enfim, estes grupos ligados
universidades que não têm propriamente o cariz católico na sua existência, mas que desenvolvem um trabalho de voluntariado fundamental e com números que nos fazem acreditar que o voluntário é de facto um dos motores que move, por exemplo, os leigos podem dizer, qual a Marta faz parte, também são parte da nossa rede, e no fundo o que congrega todas estas organizações é este ideal, não é? Este ideal de servir ao próximo. Podem partir ações de curta duração, e aqui por curta duração sabemos o que a rede entende é que são missões que podem ir de 15 dias a 6 meses, e depois ações de longa duração que vão que têm no mínimo 6 meses e depois vão a 1, 2, 3, 4 anos, dependendo do grupo. Nós usamos a imagem que temos aqui do folheto, nós lançamos um folheto com a informação destas 61 organizações que divulgamos, também para divulgar este nosso... Vocês conseguem ver os slides, não conseguem? É só porque eu não vejo nada, só vejo a apresentação. Estamos a ver, sim. Na nova formação. Então, nós todos os anos promovemos este plano anual de formação que é comum, que está aberto a todas as 31 organizações, e também nos últimos anos começámos a aceitar pessoas que não estão propriamente integradas em nenhuma daquelas organizações que têm interesse em conhecer mais, em saber mais, e portanto estamos também a aceitar pessoas a título individual que depois acabam por se ligar a algum grupo. É composto por 5 sessões com formadores de excelência nestas áreas, nestes temas que fazem programa, por exemplo, voluntariado missionário e espiritualidade, cooperação para o desenvolvimento, missão, culturas, religiões, enfim. Temos também uma formação de formadores e nos últimos anos implementámos uma atividade prática de missão em Portugal, que normalmente tem 5 a 6 dias, em que vão colocar em prática aquilo que aprenderam nestas 5 sessões. Qual é que é a importância deste programa de formação e qual é que é a grande diferença do nosso programa, do programa da rede, ou do programa individual das organizações? É que este programa congrega todas as organizações. Acontece muitas vezes ao longo dos anos, temos visto isso, que as pessoas estão no mesmo sítio, no mesmo país, na mesma região, não sabem que estão a fazer a mesma coisa e poderiam beneficiar mais a comunidade a que estão a servir se trabalhassem em conjunto, se fizessem um trabalho conjunto e soubessem o que cada um está a fazer. Então esta função no fundo é para colocar em conjunto todas as organizações, que são todas elas muito diferentes umas das outras, e é essa a riqueza. Também é importante dizer que é uma coisa que sempre, porque nós recebemos muitas vezes, ao longo dos dias, recebemos muitos e-mails e muitos pedidos de ajuda de pessoas que querem encontrar uma organização porque querem partir, mas querem partir amanhã, querem partir para a semana. E há uma coisa que eu digo logo, que é: ninguém parte sem formação, não é? Pelo menos nos grupos ligados à rede de voluntariado missionário, pede-se no mínimo em 10 meses a 1 ano de formação, porque a verdade é que o confronto que se vê no terreno com a realidade local, ninguém está preparado para isso, não é? Portanto, às vezes isto pode criar aqui um problema sério para o voluntário ou para a comunidade que o recebe. Portanto, essencial a formação. É óbvio que em 5 sessões, e aqui com uma formação prática também, que não se vai tocar em todos os pontos, mas vai tocar naqueles que consideramos essenciais e que temos ao longo dos anos, que são os fundamentais para que os projetos corram bem, os projetos de voluntariado que desenvolvem. Uma outra atividade que nós desenvolvemos nós todos os anos lançamos aquilo a que chamamos dados estatísticos para voluntários destas 61 organizações. Este número aqui parece, não é, 302 portugueses que realizam ações de voluntariado missionário, e o voluntariado missionário frente ao voluntariado internacional, porque mete aqui no meio uma coisa que parece um pormenor, mas não é, que é a fé, não é? Ser um voluntário missionário é ir em nome de uma igreja,
e portanto logo isso é aí tudo na nossa maneira de ser e de estar. E deste ano, peço desculpa, que nós lançámos agora no dia 5, Dia Internacional do Voluntário, é de facto um dos mais baixos, mas que não tem a ver propriamente que as partidas sejam menos do que anos anteriores. O que acontece é que as organizações, como nós costumamos lançar antes do verão, este ano decidimos que lançávamos por ocasião do Dia do Voluntário, porque estamos aqui num período pós-pandemia, podemos considerar assim, apesar de ter acabado a pandemia, a verdade é que estamos a nosso dia-a-dia normal, estamos aqui num período pós-pandemia e também quiser mais algum tempo às organizações, a verdade é que ainda assim tivemos apenas resposta de 4 organizações, e portanto se tivéssemos a resposta das 61, não seriam 332, acredito piamente que seriam 1000, 1500 mais ou menos, que é o número que costumava haver. Destes 332, 106 vão para a missão de Gentes, a missão Além Fronteira, e 216 desenvolvem atividades em Portugal. O país que recebe, como nos últimos anos tem acontecido, o país que recebe mais voluntários é Moçambique, que recebe 36, mas depois também temos para Angola, Costa do Marfim, Brasil, Guiné, São Tomé, Marrocos e Timor-Leste. Destes 16, 102 vão em projetos de curta duração, ou seja, entre 2 semanas e 6 meses, e há 14 que vão em longa duração. E aqui, apesar de estar presente nos dados que lançámos, mas vão pelo menos 1 ano para missões ADGs. Como em grande parte destas coisas, a maior parte são mulheres, não é? São 78, isto, claro que estou a referir-me aos dados que nós temos de 24 organizações, são 78% mulheres e 22% homens, tanto perfil, assim a grande parte destas pessoas são estudantes recém-licenciados ou algumas pessoas que estando empregadas vão nas férias desenvolver os seus projetos de voluntariado, no caso da curta duração. No caso da longa duração, grande parte, uma licença de vencimento, despedem-se mesmo para participação. E eu quando parece um número pequeno, não é 14%, mas quando falo nesta percentagem digo sempre que coragem, em pleno de crise que estamos a dar, e iremos com toda a certeza em janeiro enfrentar aqui, já algumas famílias já estão, mas que coragem têm estas pessoas que pedem uma licença de vencimento ou que deixam mesmo os seus empregos e se dedicam a projetos de voluntariado além fronteiras. Claro, depois também temos, não está ali nos números, mas também temos um número residual de desempregados, reformados ou até sacerdotes que acompanham as missões. Grande parte intervém em setores como educação, informação e saúde, em projetos de âmbito. Depois também o trabalho pastoral, ou sem voluntários missionários, não é? Obviamente. Também na construção de infraestruturas ou projetos de agricultura. Estava aqui agora a ver, quem sabe no futuro temos alguns voluntários missionários também, porque trabalham aqui em questões de agricultura, na promoção do voluntariado, do turismo, na capacitação de agentes locais e na dinamização e organização comunitária. Também é um dos setores. E o público-alvo, este é um número que não, é um fator que não muda, que é grande parte dos grupos trabalha com crianças jovens ou famílias, sempre a grande expressão do público-alvo. Importa dizer que quer nas áreas de intervenção, quer no público-alvo, as organizações trabalham muitas vezes com diversos públicos-alvos e em diversas áreas. É uma parte também quando falamos do impacto, não é? Do impacto que tem estes projetos de voluntariado. Eu, privilegiada, podia ter posto aqui alguns testemunhos, porque tenho este privilégio de acompanhar estas pessoas que fazem a sua formação com a FEC e depois acompanhar as suas missões no terreno, tendo notícias e sabendo como é que está a correr, e depois acompanhar o regresso, que também
é algo que é muito descurado pelas organizações, mas que se tem de apostar mais o acolhimento no regresso a estas pessoas que foram, viram um mundo totalmente diferente daquele que temos e agora voltam pessoas diferentes. A partir do momento que entraram naquele avião, já não são os mesmos. E este confronto com eles próprios muitas vezes é muito difícil de lidar no regresso e as organizações ainda não estão preparadas para isto, para os apoiar. Mas a principal marca que estes projetos deixam nos voluntários é que muitos estão aqui escritos, eu depois vou partilhar o PowerPoint para que possam recebê-lo, mas vou-vos dizer aqui os 4 mais frios, que é esta vontade de continuar a apoiar os projetos a partir de Portugal, como por exemplo a Marta que esteve fora, agora certamente tem um carinho muito especial e o seu apoio à missão onde esteve, como eu também quando estive estou no Brasil, continuo, já não sendo agora voluntária e sendo agora voluntária aqui em Portugal, continuo a apoiar sempre os projetos que estão a decorrer nos países em que estive. Depois a aprendizagem de novas formas de ser e de estar, que era o que vos dizia, a partir do momento que entram naquele avião não são a mesma pessoa e aprendem a ser e a estar de forma diferente no mundo, estão mais sensíveis à interculturalidade, têm uma maior consciência das interdependências globais, que às vezes aqui no nosso cantinho acabamos por não ter tanto esta consciência. Depois em Portugal, destas 24 organizações, temos aqui 206 voluntários a atuar em grande parte em Lisboa e Valtejo, ou no Douro Litoral, que são as 2 regiões que mais. Dizer que em Portugal, além dos leigos para o desenvolvimento, que eu costumo sempre dar como exemplo, e não é para Marta estar no painel, é mesmo que costumo sempre dar como os supra-sumo, digamos assim, são aqueles que têm mais experiência neste trabalho. Além dos leigos para o desenvolvimento, também temos agora os leigos missionários com Bonito que têm em Portugal. E missão em Portugal com os mesmos bolsos que têm além fronteiras, ou seja, à semelhança da que está no Pragal, creio eu, não é? Estão no Pragal. Temos também agora os leigos missionários combonianos que estão aqui também na zona de Lisboa e Valtejo, também com projetos, já vai no 2º ou 3º ano, em que vivem durante uma comunidade, nos mesmos moldes em que vivem além fronteiras. E também é um sinal de esperança, que é, nós achamos sempre que sair do nosso país para ser voluntários missionários e nós podemos ser voluntários missionários onde quer que estejamos. Também em Portugal a área de intervenção, as áreas privilegiadas é a educação e formação e a pastoral. E, novamente, crianças, jovens e idosos são o público-alvo a que as organizações mais se dedicam, e também surge agora, começa a surgir, em 2022, em número, parece pequeno, mas já tem aqui alguma expressão, que é o trabalho com refugiados neste período que estamos também a viver da guerra da Ucrânia e não só por causa da guerra, mas também refugiados climáticos que fogem dos grandes fenómenos climáticos. E terminava aqui abrindo a perguntas, porque eu podia estar aqui um dia inteiro a falar sobre os voluntários, podia estar aqui um dia a falar sobre a importância do voluntariado, que trouxe-vos aos números apenas porque também é importante nós darmos números aos rostos, porque aos números damos todos os dias, mas darmos números aos rostos também é importante. Mas terminava aqui com este texto que é muito caro, é muito especial, tanto para mim como para muitos dos que acompanho do seu caminho de formação, depois das missões do Dom Hélder Câmara, nos diz: missão é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si, quebrar a crosta do egoísmo que nos fecha no nosso eu. É parar de dar volta ao redor de nós mesmos como se fôssemos o centro do mundo e da vida. É não se deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos. A humanidade é maior. Missão é sempre partir, mas não devorar calmos. É sobretudo abrir-se aos outros como irmãos, descobri-los e encontrá-los. E se para descobri-los e amá-los é preciso atravessar os mares e voar lá nos céus, então missão é partir até aos confins do mundo. Isto que o voluntário faz, o voluntário missionário, parte para onde é mais necessário, dedica-se àquilo que é mais
urgente nos países para onde vai, muitas vezes fora da sua área de formação, mas dá-se e parte e vai aos confins do mundo, mas não devora quilómetros. Obrigada. Muito obrigada, Catarina, e por esta mensagem até final, muito, muito bonita. Eu agora, antes de abrir aqui a oportunidade dos nossos participantes de fazerem perguntas, porque sei que todos vão ter muitas perguntas para fazer, eu vou lançar uma pergunta para o grupo. Não sei se conseguem já vê-la, para percebermos mais ou menos quem é que temos connosco e qual foi assim o interesse em inscreverem-se. Está-vos a aparecer a pergunta? Sim. Ok, bom. Está sim. Boa. Já estamos aqui a receber algumas respostas. Já todos responderam? Sim. Vou partilhar os resultados convosco, para vocês perceberem a diversidade de participantes que temos. Portanto, 32% estão interessados ou conhecem alguém interessado, também 32% talvez, portanto ainda estão na dúvida, 21% não conhece, mas espero que levem esta informação a alguém, e 16% que já fez, portanto já compreende bem aquilo que estamos a falar. E agora que já sabemos mais ou menos quem está aqui connosco, obrigado por participarem, antes de mais, nesta pergunta, e agora que já sabemos quem temos connosco, podem lançar as vossas perguntas às nossas três convidadas, dirigindo a pergunta a uma delas ou às três. Eu penso que não há necessidade de colocarem a mão no ar, portanto podem simplesmente abrir o microfone e perguntar. Se houver mais do que uma pessoa, depois guarda-se para a seguinte. Posso começar então? Força! Eu sou Marta Osório e trabalho na Câmara Municipal de Cascais, sou chefe da divisão de voluntariado e tenho uma pergunta ou um comentário que pode ser para qualquer uma das três. Começo também por dar os parabéns às apresentadoras. Os três projetos que nos foram aqui hoje apresentados são todos fantásticos. E eu sempre ouvi falar destes projetos de voluntariado global e em 2019 participei numa visita de estudo à capital europeia do voluntariado, que foi na Eslováquia, e pela primeira vez ouvi um comentário negativo em relação a este tipo de projetos de voluntariado global, porque lhes chamaram volunturismo. Quem falou nestes projetos deu-lhes uma conotação negativa no sentido de haver muitos jovens que disfarçavam férias dizendo que iam fazer voluntariado. E eu gostava de ouvir da parte tanto da Marta como da Catarina, como da Charlotte, o que é que têm a dizer em relação às pessoas que fazem este tipo de comentário a estes projetos. E depois, mais especificamente para a Charlotte, não há aqui uma possibilidade de este tipo de projetos específicos em agricultura serem utilizados para substituir mão de obra? Se calhar posso já a Marta aqui na questão do volunturismo, até porque eu faço parte de um dos grupos de trabalho da Cooperação Portuguesa de Voluntariado que discute muito esta questão. É pena que se visse um comentário negativo. Nós também ainda não temos uma posição, eu digo nós porque também a FEC faz parte da Confederação, portanto ainda não há uma posição pública relativamente ao voluntarismo, é uma coisa relativamente recente, 4, 5 anos que começou a surgir, mas a primeira discussão que tivemos sobre isto
depende da pessoa que faz e como faz, porque uma coisa é, nós vamos num passeio, vamos numas férias a qualquer lado, de repente usamos a expressão, e vou aqui, eu peço desculpa pela linguagem, mas é muito frontal e muito prática nas coisas, ajudar aos pobrezinhos. Às vezes imaginemos, vamos passar férias, estou a pensar agora num caso concreto que conheci, para passar férias em São Tomé e acharam engraçado ali durante 2 dias ajudar os pobrezinhos. No entanto, o que fizeram foi destruir o trabalho das organizações que estão no terreno, que lutam para se acabar com o assistencialismo e fazem um trabalho mais continuado. Depois há outras experiências de pessoas que não têm outra oportunidade e que aproveitam esse tempo de férias, em que vão, por exemplo, para 15 dias para uma praia e acabam por estar esses dias ao serviço. E ao serviço de forma, como se pode dizer, válida, não é? Que se dão por inteiro e acabam por não ter as suas férias de descanso, mas usam esse tempo para estar em prol do outro. Claro que isto é um conceito ainda muito potente, nós não, a nível mundial ainda não se está preparado para esta nova forma de voluntariado e até existe a discussão, será isso voluntariado? Até porque o voluntariado, na sua definição, não é um ato pontual, é algo que é continuado. E, portanto, essa é uma discussão que ainda bem que a Marta a trouxe, porque a CPV também está a ter essa discussão interna para se perceber o que é que nós, enquanto FEC, não é? Minha opinião muito pessoal, que não a posso dar, como é óbvio, está a haver essa discussão interna também para como é que nos posicionamos face ao voluntarismo. E o resto é para a Charlotte. Obrigada. Obrigada, Marta, pela pergunta. Pois, de facto, quase que nos, até ia dizer quase se enquadra. Há bocado falei de férias ativas. Há muitos dos nossos voluntários, não muitos, não é a maioria, mas alguns, vamos dizer, não sei quantos porcentos, mas é uma parte que quer viajar, quer descobrir outra cultura e a maneira de o fazer. Até porque também o fim permite viajar de maneira barata, vamos dizer, porque só tem a viagem para pagar, depois estão alojados e têm a comida fornecida. Agora, sendo em contato diretamente com a quinta, vivendo com a quinta, trabalhando com os donos, também não tem muita maneira de fugir, de como ajudar, por isso vão acabar por estar ativos, ajudar e aprender. Pode ser que não dura muito tempo, porque não tem a motivação, mas nesse caso pronto, vão ser descobertos muito rapidamente e neste caso normalmente a quinta pede, pronto, a primeira coisa acho que é sentar, comunicar e ver se encontra-se outras tarefas ou se a pessoa motiva-se de uma certa maneira, ou se não, pede-se para a pessoa pronto, e fazer férias de verdade e não esconder-se atrás do voluntariado. Mas também acredito de uma certa maneira que vai sempre ganhar qualquer coisa. A pessoa sendo fora do seu âmbito, na casa de uma pessoa, confrontado com a vida real de uma outra pessoa, vai aprender qualquer coisa. Por isso, acho que é sempre positivo. E a tua segunda pergunta, Marta, sobre a mão de obra barata, claro que é uma das nossas grandes preocupações. E é por isso também existe outra plataformas de voluntariado que são conhecidas e até mais conhecidas por fazer voluntariado também em agricultura, em hostel, em todo tipo de contexto. Nós, é por isso também que estamos focados na agricultura biológica e falamos também da educação, que é uma experiência educacional, porque é muito importante para nós esta parte da educação. A quinta tem que ter a vontade de partilhar os seus conhecimentos e os voluntários têm que ter vontade de aprender. O voluntário, pronto,
não é mão de obra, porque o voluntário não tem formação nenhuma em agricultura, não é mão de obra formada, por isso nunca vai conseguir substituir uma pessoa que vai ter experiência ou formação em agricultura. Não existe ligação de subordinação entre o host. Nós pomos isso bem claro, que é de iguais a iguais, não há pessoa que vem aqui a mandar, e é como receber um amigo, um convidado em casa. Quando recebemos um convidado, pronto, partilha a nossa mesa, partilha a nossa casa e eventualmente ajuda. Os princípios são um bocadinho os mesmos. E da mesma maneira, o voluntário, onde se não está confortável, se é muito para ela, pode sair a qualquer momento. Não existe contrato. É isso também, se a quinta... Peço desculpa, existe algum tempo limite de duração para uma estadia numa quinta? O voluntário Não. pode... Não? O voluntário pode ficar 1 ano, se quiser, nesse sistema? Pode ficar 1 ano se quiser, sim. Sim, sim. Não há tantos casos, mas existe, sim. E também são experiências bonitas, neste caso, muito bonitas. Não sei se respondi à tua pergunta, Marta. Sim, acho que depende muito, de facto, da postura, não só da pessoa que se oferece para fazer voluntariado, como também do host, não é? Claro. O que é que ele espera? Também é a importância também de sermos nacional, de sermos locais. Nós temos um controle sobre as quintas, estamos sempre em relação com os voluntários, e qualquer problema nós temos um sistema de queixas, e se houver queixas nós investigamos, visitamos, e neste caso pode ser que umas quintas sejam evitas. Obrigada. Eu já agora, eu acho que a Catarina acabou e a Charlotte acabaram por responder aqui à parte da pergunta sobre o voluntarismo. Só acrescentar que, no caso das leis para o desenvolvimento, eu acho que não é confundido com o voluntarismo mesmo por causa disto, porque são pessoas que se dão por inteiro, é um trabalho a tempo inteiro, os voluntários nem escolhem para que país é que vão. A escolha é feita consoante as competências dos voluntários e os projetos que temos no terreno, e depois é um trabalho continuado, não é? Ficamos 10, 12 anos em algum sítio, houve sítios onde já ficámos 20 anos, muda o voluntário, mas isto acaba quase como sendo um trabalho. Eu, por experiência própria, acho que trabalhei mais lá do que tinha antes de ter estado em missão, portanto, não... Acho que não se aplicaria esse comentário. Ok, obrigada. Obrigada, Marta. Mais alguém tem perguntas? Aproveita. Vou puxar um bocadinho por vocês, se calhar aqui, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, acertei? Não. Margarida Val. Tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Em que sentido a Escola Superior pode beneficiar com esta informação? Desculpem estar agora a ser um bocadinho personalizada, mas é para ter um bocadinho mais de interação. Nós, na Escola de Enfermagem, começámos este ano com o Gabinete de Voluntariado e recebemos também esta semana o selo da Academia Voluntária, atribuída pela CASE, e para nós faz sentido estas formações também para ganharmos experiência, para conhecimento, e portanto para nós faz-nos todo sentido estarmos presentes, porque ainda somos pequeninos, não é? Temos 6 meses e portanto isto para nós é uma mais-valia, como é óbvio. Muito obrigada. Desculpa. Temos também aqui pelo menos 2 pessoas que vi leigos do desenvolvimento, não sei se querem também partilhar, se calhar têm alguma experiência pessoal em termos de voluntariado lá fora que queiram partilhar aqui para o grupo.
Olha, se eu puder, gostava de colocar uma questão. Claro, claro. Como é que são os vossos canais de divulgação deste tipo de voluntariado? Que canais é que vocês usam? Têm canais próprios? Utilizam canais de outras organizações também que pertencem? Como é que fazem esta divulgação? Como é que chegam às pessoas? Às pessoas, possíveis voluntários, é essa a pergunta, certo? Ok. Os Leigos para o Desenvolvimento são também uma organização católica e somos de espiritualidade inaciana, ou seja, não fazendo parte da Companhia de Jesus, dos jesuítas, estamos muito ligados e os jesuítas têm centros universitários e é muito a partir daí que acabamos por divulgar. Também temos os nossos canais próprios, o nosso site, o nosso Instagram, página de Facebook, e vamos-nos divulgando por aí. Eu acho é que a nossa maior forma de divulgação acaba por ser o passar a palavra, não é? Alguém que vai em missão com os leigos, depois volta, conta aos amigos, há um amigo que se sente mais interpelado a ir também, e é mais por aí, mas sim, temos os nossos canais e acabamos por nos divulgar também por outras plataformas. No nosso caso, as organizações são parte da nossa rede, não é? Portanto, acabam por temos um contacto quase privado, entre aspas, digamos, com as organizações, que temos um mailing list e temos o meu telemóvel que está disponível 24 horas por dia para as organizações. E podem acreditar que nesta altura do Natal é muito requisitado. E temos também, obviamente, com os canais da FEC, no Instagram, Facebook, LinkedIn, mas em que divulgamos também as formações e depois os próprios grupos que fazem a divulgação do plano para os seus voluntários, porque aqui a ideia, obviamente, que a determinada altura nós estamos diretamente a falar com os voluntários, mas no nosso caso a ideia é falar com as organizações, com os responsáveis das organizações. Mas dizer-vos também agora em tempos de pandemia, eu não sei se a Célia certamente tem, a Célia parece-me que é de animar, portanto tem esta noção, que em tempos de pandemia, se não fosse o voluntariado, as coisas teriam corrido muito pior. E voluntariado em todas as áreas da sociedade. Foi o voluntariado que permitiu, eu costumo dizer isto, né, o salvar a pandemia, entre aspas, e foi com os voluntários e nós também, aqui através da nossa rede, também mobilizámos alguns grupos específicos para ações concretas que era necessário fazer, e aí foi, em vez de ele ligarem para mim, eu ligar para ele. E também nós, enquanto organizações, que tentámos, e digo nós, porque sei que os leigos também o fizeram, que tentámos também dar resposta a questões mais emergentes e para o serviço onde era mais necessário, porque sem voluntários isto tinha sido ainda pior do que foi. É verdade. Obrigada, Catarina. Obrigada. Do nosso lado é muito o passar-palavra. O UFIM existe há 50 anos e é bastante conhecido no meio, pronto, de um lado da agricultura biológica e do outro lado, diria, de um voluntariado de viagem, onde as pessoas estão à procura de férias ativas, aparece muito rapidamente na net. Se procuras no Google, vai aparecendo muito rapidamente o UFIM, até tornou-se assim uma palavra, passa um bocadinho para isso, para viajar, para ajudar em viagem. Por isso, assim, o website, sim, para passar a palavra, o website e depois nos canais sociais do costume. Eu no vosso caso, Charlotte, fiquei a pensar que é pena ser só em quintas, não é? Percebi muito que tinha esse formato da quinta, porque pensei, por exemplo, no Associado a Animar, que é a cooperativa Terra Chã, e que faz um trabalho de intervenção no Parque da Serra de Ar e Candeeiros, que também tem um rebanho comunitário, etc., onde este tipo de experiência podia ser muito interessante, mas não é a típica quinta, não é?
pronto, e se calhar já não há abertura para tanto, digo eu, por aquilo que percebi. Sim, pode ser um bocadinho alargado, até não é só, às vezes também falamos de quintas, às vezes é uma pessoa só, ou às vezes são empresas, às vezes são projetos, por isso é um bocadinho mais alargado, desde que haja enquadramento, não é? Que as pessoas trabalham com os voluntários e que estão assim enquadrados, e depois que haja alojamento e comida, pode eventualmente funcionar, e tudo tem que ser, pronto, em modo de agricultura biológica, isso é um dos seus pilares. Bom, João, queres fazer alguma pergunta ou mais alguém na sessão gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitar. Não tenho particularmente nenhuma pergunta. Não sei se o João era eu, se era outro João. Não, eras tu. Não, achei interessante, por acaso não conhecia a maior parte das iniciativas. É que eu tinha maior contacto e tenho uma grande pena não ter sido mencionada. É o Corpo Europeu de Solidariedade. Acho um pouco estranho e ridículo, dependendo da perspectiva, fazer uma sessão de 1 hora e tal de voluntariado sem uma vez mencionar o Corpo Europeu de Solidariedade. Acho seriamente triste. Não sei se é do conhecimento dos participantes daqui, se não, mas é um programa de voluntariado da União Europeia, que é um dos maiores e, na minha opinião, e de muitos, um dos melhores do mundo. E de resto gostei muito das iniciativas. Certamente irei analisá-las quando acabar a reunião e ver a possibilidade de participar. Obrigado. Boa. Vamos ter uma sessão dedicada ao Corpo Europeu de Solidariedade já no próximo ano, não neste. Esta se calhar abranger mais outros pontos do globo que não a Europa, que é um bocadinho mais global, digamos assim, mas haverá uma sessão dedicada também ao Corpo Europeu de Solidariedade mais tarde, porventura no início do próximo ano. Mas obrigada pela sugestão. E não sei, temos espaço para mais uma pergunta e depois também encerramos o webinar. Pergunta, opinião, comentário? Já agora, só, Maria João, mais uma partilha que fiz, e a partilha do link da CASES, da sessão que decorreu ontem, que tem efetivamente aqui alguns dados relativos ao voluntariado em tempos de pandemia, que já foi aqui referido há bocadinho, portanto, se tiverem interesse, podem também depois consultar. Obrigada. E pronto, então chega ao fim deste nosso webinar sobre voluntariado global. Gostaria de agradecer muito à Catarina Antónia, da FEC, à Charlotte da UF e à Marta Horta dos Leigos para o Desenvolvimento. Ainda esta semana enviaremos as apresentações que elas partilharam connosco, e espero que tenha sido frutuoso para todos e que levem esta informação até outras pessoas, sobretudo aquelas que estiverem interessadas em fazer voluntariado global. E muito obrigado pela vossa participação e contributos. E bom Natal! Obrigada. Obrigada. Igualmente.